Ai, ai, fala aí, rapaziada, de boa? Então, no vídeo de hoje, no vídeo de hoje vai ser um vídeo mais informativo, que no caso a gente vai ter um lançamento de um console portátil nacional, cara, como vocês viram aí no título, e sim, não é clickbait, realmente vai existir um console portátil nacional, que no caso é feito pela Tectoy. Provavelmente, se você for mais velho, você conhece a Tectoy, e se você é mais novo, calma que eu vou explicar para vocês o que é essa empresa, o que consiste ela e qual foi a importância dela no mundo dos games no passado. E o console portátil dela vai ser o Zinix, o nome dele. É tipo Fênix, mas é Zinix. E ele vai ter mais ou menos essa aparência. No caso, vai ser literalmente essa aparência. Para quem é mais entusiasta no mundo de consoles portáteis, já viu uma semelhança com algum outro console portátil, e eu já vou explicar isso. Mas antes de mais nada, como eu não quero dar enrolação para vocês, vamos ver quais que vai ser as configurações do Zinix, cara. Quem conhece o canal já sabe, e quem não conhece já tá reparando aqui que eu sou um entusiasta de consoles portáteis. Por conta de condições financeiras e tudo mais, eu não tenho consoles portáteis, por exemplo, como PC Gaming, tipo Steam Deck, ROG Ally ou algum console da Ioneel. E o que eu tive de condições foi o que eu consegui comprar, que está aqui. No caso, um 3DS, um Nintendo Switch, um Nintendo DS, um PSP e um supzinho também, cara. Mas da mesma forma, eu sou muito entusiasta de consoles portáteis no geral, tanto consoles emuladores como PC Gaming, consoles portáteis, né? Como também os consoles originais de tipo Nintendo, Sony. E cara, eu amo esse mundo de consoles portáteis. Eu acho que é o futuro novamente, né? Que eles já foram ascensão, deram uma decaída e agora eles estão subindo novamente. E a Tectoy, ela tá fazendo esse Zinix como eu mostrei, e a gente vai ver as configurações dele agora. Então, já falando pra vocês, a gente vai ter duas versões do Zinix, né? Tanto o Zinix Lite, ele vai ser tipo o Nintendo Switch Lite, só que não na questão de ser menor, né? É só pelo nome que é igual mesmo, porque o Nintendo Switch Lite e o Nintendo Switch normal, eles têm a mesma potência, a única coisa que muda é o tamanho. No caso do Zinix Lite, ele vai ser menos potente. Então vamos começar aqui pelo Zinix Lite. Ele vai ter um display de 6 polegadas, 1080p 60 Hz, né? Então, pô, eu acho que a tela vai ser muito bonita dele. Porque 1080 a gente tá acostumado em consoles mais caros, né? Porque, por exemplo, a tela do Steam Deck, ela é de 900p, então não chega a ser 1080p. Então acho que ela vai ter uma densidade de pixels muito boa, até porque o console Zinix, ele vai ser menor que o Steam Deck. Então imagina uma tela 1080p numa tela menor que o Steam Deck, vai ficar muito bonito os jogos. Então o Zinix Lite, ele vai ter uma CPU Athlon 3050, que é uma CPU da AMD, né? Esse Athlon 3050 é uma CPU um pouco mais fraca, mas que ainda consegue rodar alguns jogos. Quem lembra daquele PC portátil da Anbernic, quando eles lançaram? Naquela época, assim, que foi o primeiro PC portátil deles. Eu nem sei se eles lançaram outro, mas eu lembro da época que eles lançaram o primeiro. Então, esse PC portátil da Anbernic, ele tem uma Athlon 3050, só que a diferença é que esse Zinix vai vir com 8 GB de RAM, enquanto o da Anbernic vinha com 16. Mas o que eu posso falar pra vocês é que, assim, por exemplo, GTA V e jogos com requisitos parecidos com GTA V vai conseguir rodar de boa no Zinix Lite. Mas um Cyberpunk, um Red Dead Redemption 2 já é muito pra esse console aqui. Mas aí a gente vai vir pro modelo Pro, né? O Zinix Pro, que no caso vai ter a mesma coisa no display, que é um display de 6 polegadas, 1080p 60 Hz, mesma coisa. Só que a diferença é que ele vai ter um AMD Ryzen 7 6800U, memória RAM de 16 GB e armazenamento de 512. Eu esqueci de falar, os dois armazenamentos são SSD, então eles vão ter uma leitura muito rápida. No caso, o Lite vindo com 256 e o Pro vindo com 512. E falando sobre as especificações do modelo Pro, esse você pode ficar tranquilo, porque ele vai rodar todos os jogos, literalmente todos os jogos da biblioteca da Steam. Então você não precisa se preocupar, porque um Cyberpunk, um Red Dead Redemption 2 vai rodar de boa na versão Pro, cara. Eu lembro muito bem
que eu vi o vídeo do Vitor Iamini falando sobre esses consoles aqui, e ele falou sobre questão de preço, porque a Tectoy ainda não lançou o preço deles. E eu concordo muito com o que o Vitor falou, que no caso, a média de preço entre esses dois consoles aqui, para ficar competitivo e ser um preço justo, seria no caso, o Zenix Lite ser por volta dos R$2.000 e o modelo Pro, o Zenix Pro, ser pela faixa dos R$4.000. Porque entre esses dois, se eles forem mais caros, aí por exemplo, se o Zenix Lite for mais caro, passar da cota dos R$2.000, aí vale mais a pena pegar um Steam Deck, que é mais potente. E o Zenix Pro, se ele passar dos R$4.000, aí vale mais a pena pegar um ROG L, que é mais potente que o Zenix Pro. Então assim, tem que ser nessa faixa de preço os consoles, se a Tectoy quiser competir contra outros consoles, né? Porque, cara, esse mercado tá crescendo cada dia mais e tá ficando competitivo. Então, se a Tectoy quiser voltar com tudo, tem que ser com um preço atrativo, cara. E também, o bom é que a gente vai ter aquela garantia brasileira, né? Que a gente vai ter garantia, a gente vai poder parcelar e tudo mais. Então é muito legal isso, cara. E tudo nacional, você não vai ser taxado nem nada. Então aqui eu vou pegar uma colinha, né? Mas pra quem não conhece a Tectoy, que agora eu vou falar mais ou menos da história dela. Eu conheço a Tectoy, mas como eu não sou o cara que mais conhece, eu vou pegar uma colinha só para explicar para vocês mais ou menos quem que é ela. Então a Tectoy, ela é uma empresa que foi criada em 1987, né? Por esse argentino aqui, Daniel Dascal, que trabalhava no Brasil prestando consultoria na área de eletrônicos. Então ele já mexia com essa parte de eletrônicos. Só que 2 anos depois, né, depois de um tempo, ele lançou seu primeiro grande sucesso de videogame, porque no caso, né, ele viu que o mercado de videogame estava crescendo muito nos Estados Unidos. Então isso é uma loucura, cara, mas ó, ele conseguiu uma parceria com a Sega. Todo mundo conhece a Sega, né? E ele conseguiu uma parceria e ele conseguiu produzir os consoles dela aqui no Brasil. Então, no caso, ele produziu aqui. Ele trouxe primeiro o Master System, né? Que era o concorrente do Nintendinho. E, cara, é loucura, mas no primeiro ano ele conseguiu faturar 66 milhões de dólares. Com, tipo, suas vendas de 280 mil unidades. Isso é simplesmente loucura. E sim, a gente fabricava consoles nacionais. No caso, a Tectoy fazia os consoles da Sega. Isso é muito da hora, cara. E uns anos depois, né, que falaram na mesma época, mas o Mega Drive já é da geração do Super Nintendo, mas a Tectoy também fez, cara. E também foi um grande sucesso. Então a Tectoy começou no mercado de games mais ou menos nessa época aqui. Os caras simplesmente foram muito importantes pra nossa indústria de games aqui no Brasil, cara. Os caras fizeram história lançando consoles que até hoje são lembrados por uma geração inteira que viveu essa época do Mega Drive ou do Master System. Pra vocês terem uma ideia, a Tectoy, ela até lançou jogos no Mega Drive, né? Como o jogo do Turma da Mônica na Terra dos Monstros. Que no caso, assim, é só mais ou menos eles pegaram um jogo medieval, trocaram os sprites pra Mônica com o coelhinho dela, o Sansão, né? E é isso, eles só trocaram o sprite do personagem principal e meio que fizeram o jogo deles, cara. Então, assim, realmente eles foram muito importantes pra indústria brasileira de games. Em 2009, mais ou menos na época do PS3, Xbox 360, eles também tentaram lançar o console original deles, sem parceria com ninguém, cara, que foi o Tectoy Zibo, que foi um completo fracasso. Nessa época eu tinha meus 7 anos, mas, cara, como eu comecei muito cedo na indústria dos games, eu acompanhei essa época do Zibo. E foi muito engraçado, cara, que eles conseguiram até meio que uma parceria com a Capcom pra conseguir lançar um Resident Evil 4 nativo no Zibo, cara. Mas, obviamente, esse console era muito inferior ao PS3 e o Xbox 360 e acabou sendo um completo fracasso. E, se eu não me engano, esse foi o último console da Tectoy até o presente momento. E nesse meio tempo, ela fez várias coisas, como tipo maquininha de cartão. O meu pai tem uma maquininha de cartão da Tectoy. E quando eu vi isso, eu fiquei até impressionado, porque na época eu não sabia. Aí eu vi a maquininha de cartão dele com o logo da Tectoy. Aí eu fiquei confuso, assim, eu falei, ué, a Tectoy tá fazendo maquininha de cartão agora, velho. Os caras tão falidos mesmo. Mas parece que agora eles estão voltando sim pra indústria dos games, cara. E isso é muito da hora. Se vocês quiserem ver, eles fizeram até um showcase, porque além de eles lançarem esse novo console, eles também compraram estúdios brasileiros para conseguir trazer jogos pro launcher deles, né? Porque eles vão ter um launcher, cara. O console vai vir com Windows, mas eu acho, pelos rumores de mim mesmo, eu acho que eles
dentro do Windows eles vão ter um launcher onde vai ter a lojinha deles, sabe? Você pode baixar sua Steam e tudo mais, mas eles também vão ter a lojinha deles, onde vai ter jogos exclusivos brasileiros lá. Isso é muito legal porque fortalece demais o nosso mercado brasileiro, cara. Realmente parece que a Tectoy tem uma ideia muito boa nas mãos. Vamos ver se ela vai conseguir concluir com maestria, cara, porque tem muita chance também de eles fazer um lançamento totalmente cagado, com preços absurdos, e aí vai ser um grande fracasso. Agora, falando da aparência do console, vocês estão vendo que ele é bem parecido com algum outro console que quem é entusiasta no mundo de portáteis já sabe, né? Mas ele parece muito com o AYN Lock, cara. No caso, esse console portátil aqui, para não falar que é literalmente a mesma coisa, eles só mudaram mesmo aqui no ladinho que tá escrito Tectoy, que no Lock não tem porque é da AYN, né, a marca. Mas para vocês terem uma ideia, até as configurações dos consoles portáteis da AYN é a mesma coisa, cara. Tem a versão do Athlon 3050 e também tem a versão do Ryzen 7 6800U. Então sim, eles pegaram um console chinês e trouxeram pro Brasil. Algumas pessoas estão meio com o pé atrás por conta disso, outras pessoas não acharam tão ruim. Eu achei de boa, rapaziada. Se é um item white label, né, que eles podem comprar um console portátil e meter a marca deles em cima, pra mim tá tudo bem, cara. Se o console tiver uma qualidade boa e eles executarem o trabalho deles com maestria, pra mim tá tudo bem e cara, tem que fazer mesmo, porque a nossa indústria brasileira tem que receber algo assim, uma empresa que tá fazendo consoles e que tem estúdios de games pra dar aquela aquecida na nossa indústria brasileira, pra crescer cada dia mais, né? Porque, cara, isso vai ser muito legal, porque, pô, quanto mais empresas fazendo isso, quem se beneficia é a gente, o cliente final. Então eu tô muito esperançoso para esse novo console da Tectoy, o Zenix, né? Espero que seja muito bom e espero que não seja um fracasso. E cara, o vídeo de hoje foi mais simples mesmo, é porque eu queria trazer para vocês essa informação, porque foi há poucos dias atrás que ele foi apresentado. Então assim, eu quis trazer o quanto antes para vocês o novo console portátil da Tectoy. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de verdade mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal que vai estar ajudando demais a gente a continuar com esse conteúdo de qualidade para vocês. Manda para todo mundo aí, manda para aquele seu amigo que gostaria muito de saber disso, cara, de uma empresa brasileira fazendo um console portátil. E eu acho que é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e falou!